Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Uma boa noite a todos que vão entrando aqui na nossa live, também aqueles que vão assistir depois a gravação. Que tenham todos a paz de Jesus a preencher seus corações. Nós aqui então vamos fazer a continuação do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos hoje conversar a respeito das preces pelos desencarnados, mais especificamente as almas sofredoras que pedem preces. E para tratar desse assunto, a Júlia que vai dividir aqui, vai comentar com a gente a respeito desse tema também. A Ju já está chegando por aí. Boa noite, Ju. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Vamos dando boa noite para todo mundo que está chegando por aqui. A Ana Carla, a Aurinete, a Juliana, a Vanessa, a Marli, Olga, a Mirella, a Juliana, a Lucimar, Giovana, o Gil, a Adenaide, a Miriam, tantos corações queridos que nos acompanham aqui aos domingos, e é bom demais, né? A Jovita está dizendo que gosta muito das preces sobre a vida, né? Todas são, né? Isso mesmo. Seu França, boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos, que assim seja, seu França. Então, a gente vai dando início, lembrando, né, Ju, que nós seguimos aqui o roteiro do Evangelho, como nos foi ensinado pela espiritualidade. Consta em muitos exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, esse roteiro que a gente segue, que começa, né, de forma muito simples, com uma prece inicial, a leitura de algum trecho do Evangelho ou de outra obra que trate sobre o Evangelho de Jesus, que toque seu coração, fazendo uma leitura rápida, comentários a respeito daquela leitura e uma prece final com irradiação. Um copinho de água ao lado, sempre bem-vindo. Fazer a prece em voz alta, o comentário em voz alta também é muito bem-vindo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. E também é importante ter um dia na semana, um horário designado para esse evangelho, e a gente vai sentindo os efeitos, gente, no nosso lar, no nosso coração, no nosso agir, né, na postura que a gente vai tomando perante a família, perante os desafios. O evangelho é um verdadeiro remédio para as nossas almas. Então, Ju, eu gostaria de te convidar para fazer a prece inicial para a gente, pode ser? Pode sim. Vamos começar esse momento então, pessoal, deixando os nossos problemas alguns minutos de lado, nos concentrando em Jesus e nos espíritos amigos que agora adentram nossos lares, higienizando, amparando o ambiente, o nosso campo mental e o campo mental daqueles que vivem conosco. Que possamos irradiar o melhor que temos dentro de nós e colaborar com estes instantes. Que possamos também ir além e imaginar que de dentro da nossa casa, essas boas energias vão se expandindo, atingindo nossos vizinhos, nossa rua, nosso bairro e assim, uns conectados com os outros, vamos fazendo o espaço em que vivemos um lugar um pouquinho melhor. Que assim seja. Que assim seja. O prefácio dessa prece, nós estamos lendo sempre os prefácios, né, João, que Kardec nos traz explicações a respeito dessa temática. E lembrando, gente, que o capítulo 28 tem sido um resumo. Sabe assim, quando a gente vai prestar vestibular, e aí a gente até lê aquelas obras que são designadas, né, para o estudo da literatura, para o vestibular. Mas sempre é bom, né, às vezes pegar os resumos dessas obras, porque facilita, né, a nossa compreensão, a interpretação, né?
é aquele caminho mais rápido. O capítulo 28 é o resumo dos conceitos da doutrina espírita, gente. Então, quem quiser, assim, vou fazer um resumo, vou ver se eu estou entendendo mesmo a doutrina espírita, vou ver se eu estou conseguindo colocar em prática, dá uma lidinha nos prefácios das preces do capítulo 28, que vai ter ali um belo resumo que Kardec nos traz, né? Sempre muito didático, né? E a gente tá Então, quase no fim, né, Emília, desse capítulo também. Que é o último capítulo, a gente tá quase acabando ele também. exatamente, Tu exatamente. lembra quando a gente começou, Emília, esse capítulo, mais ou menos? A gente começou no ano passado, ali, acho que era ali outubro, por ali, Olha faz um quanto tempo tempinho. a gente ficou no capítulo 28. Ele realmente consolida, né? Todos os ensinamentos que Consolida. tem no restante do livro. É assim, muito bom, muito bom. E é um resumo muito poderoso da doutrina, assim, né? Que toca os nossos corações mesmo, nos traz elementos importantíssimos, né? E aqui nas preces pelas almas sofredoras, a gente vai ter, né, um ensinamento a respeito de caridade, a respeito, né, de humildade. E vamos lá, o Kardec separa para a gente o seguinte prefácio curtinho e duas opções de preces que são sempre preces que são ditadas pelos espíritos, né? E ele seleciona e deixa para a gente essas sugestões. Então, no finalzinho a gente faz uma delas, tá? Então, o prefácio diz assim: para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação que está atrás explicado. Então, ele nos remete ao capítulo anterior, o capítulo 27, a dois itens específicos, um sobre a ação da prece e outro sobre preces pelos espíritos sofredores. Aquele que está compenetrado dessa verdade ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Então, aqui traz um item também, né, Ju, sobre a esperança que a gente precisa ter ao fazer essas preces, né? A acreditar de fato que, na nossa fé, né, que a prece tem uma ação, inclusive material, e que as pessoas, por mais perdidas, por mais ignorantes que possam, né, estar naquele momento, todos nós somos filhos de Deus. Né? Tem frases na doutrina em várias mensagens que eu acho muito bonitas, né? Emmanuel nos traz sempre: todos seremos anjos um dia, né? A depender o tempo, né, desse acontecimento, nosso próprio esforço. Mas é uma verdade que o caminho da evolução espiritual, ele está para todos nós. Cada um segue ele a seu tempo, a seu passo, né? Fazendo alguns desvios, mas a compreensão a respeito da lei divina e seguir a lei divina é algo que vai se dar para todos nós. E somos todos alvos, no melhor dos sentidos, né, do amor divino. Então, independente, né, da pessoa, que a gente possa pensar assim, aquele mais necessitado, né, aquele mais desviado, pensemos assim, da lei de Deus, aquele também é alvo, gente, do amor de Deus. Ele está recebendo o amor de Deus tanto quanto nós, né? Tanto quanto quem está se comparando ali, né? Às vezes nós podemos ser os criminosos aí nessa comparação também, né? É muito interessante que a gente pense que crime, né? A gente pensa no crime como a infringir a lei humana, né? Mas quando a gente fala do crime no ponto de vista espiritual, infringir a lei de Deus, quem de nós encarnados na Terra não somos, não cometemos crimes, né? Então é muito importante a gente ter esse senso de realidade também, quando a gente, né, vai às vezes apontar dedos, né? Quando a gente vai falar do erro alheio, que a gente pondere muito a respeito dos nossos próprios erros. Não sei se o Gilvan está aqui hoje à noite, mas ele estava me passando uma leitura a respeito do Memórias do Padre Germano, né, que é um livro muito bonito, publicado no final do século XIX, né, um livro espírita. E nessas memórias, o padre, ele fala das dificuldades que ele tinha
em receber a confissão das pessoas, né? Durante o exercício dele, né? Enquanto padre, era uma das prerrogativas que ele ouvisse confissões. E ele se sentia extremamente incomodado, a ponto de não conseguir, às vezes, né? De se sentir extremamente atordoado, de ter que ir se deitar imediatamente ao ouvir uma confissão por ficar extenuado assim, suas energias, porque ele sabia que muitos dos erros ali não vinham de um lugar de ser proposital, né? Vinha muito num lugar de ignorância, das pessoas desconhecerem mesmo o caminho do bem, ainda não tê-lo experimentado, e ele se colocava também como pecador, né? Como pecador no sentido daquele que erra o caminho, né? Que pecar é errar o alvo, né? Então ele também sabendo, tendo essa intuição do passado de que muito já houvera errado o alvo, né? Então quem era ele para estar ouvindo o erro alheio, julgando o erro alheio, né? Então é muito interessante esse relato do padre, porque às vezes a gente se coloca, né, na situação de julgar, né, os nossos irmãos, e esse em si é um erro. Esse em si, né, Júlia? Esse ato de julgar somos nós infringindo a lei de Deus, né? E, bem, tem mais alguns comentários, mas eu queria te ouvir um pouquinho também, Ju. Emília, eu gostei bastante das tuas lembranças, porque são lembranças, né, gente, que a Emília trouxe. São coisas que a gente já sabe, mas que a gente cai no equívoco de esquecer no dia a dia. Nessa nossa rotina, a gente esquece de lembrar dessas coisas que a Emília falou. E que nem a Emília disse sobre o amor de Deus, a gente esquece de lembrar que para Deus todo mundo é igual, gente, não tem distinção. A gente que se distingue aqui dizendo que a gente é melhor que fulano, se achando. Para Deus isso não existe. Então já começa por aí, né, o nosso equívoco, Emília. Partindo do pressuposto de que todos a gente infringe as leis de Deus, todos somos pecadores, né? Como a gente fala, todo mundo erra. Não é bom quando alguém ora por nós, quando a gente está numa dificuldade, seja espiritual, emocional, psicológica, física, quando alguém está orando por nós, por exemplo, na casa espírita tem os grupos de radiações. A gente recebe diversos nomes e, no geral, a maioria retorna agradecendo, dizendo que se sentiu muito bem depois disso, se sentiu com mais confiança, mais esperança. Às vezes a gente não sabe nem explicar, né, Emília? A gente já passou por isso. Isso são orações que nos atingem e nos dão essa força de vontade de continuar e de melhorar. Se temos grupos, pessoas fazendo isso por nós, se a gente vive pedindo esse auxílio, a gente também pode, de contrapartida, oferecer isso para os outros, para aqueles que estão precisando. E essas almas sofredoras, nada mais são que nem a Emília falou, eu adorei, Emília, isso. Almas que erraram um alvo em determinado momento, por determinado motivo, que todo mundo faz. Então a gente também pode fazer isso, gente, a gente, sozinho, em casa, por outros corações. Às vezes, até corações que a gente nem chegou a conhecer, mas a gente pode fazer esse exercício, que é um exercício de caridade. É um exercício que a gente está cada vez mais chegando perto de Deus fazendo isso, por quê? Normalmente são almas que erraram. Quando a gente ora em favor dessas almas com sinceridade, tudo que a gente já estudou sobre a verdadeira prece, a gente está o quê? Se colocando igual ao outro. A gente não coloca o outro como inferior, né? Porque errou, ele não merece chance, ele não merece um recomeço, ele não merece ajuda, seja ela qual for. Quando a gente ora, a gente reconhece que merece sim, e que a gente pode ajudar, né, Emília? E uma das coisas que eu gostei é como que essa prece que a gente pode fazer em favor das almas que sofrem atua com essas almas. Como que ajuda, né? Algo mais palpável, um pouquinho mais racional, que ajuda a gente a entender. Toda vez que a gente pensa em alguém que está sofrendo, só nisso, só em pensar algo bom, pensar, lembrar dessa pessoa, já vai ajudar. Porque é um testemunho de interesse que a gente tem para essa alma. E só essa alma que está lá sofrendo, saber que tem alguém que se interessa, que está cuidando, que está zelando, que tem algum sentimento bom por ela, só isso, gente, por si só, já dá às vezes o ânimo que a gente precisa para se reerguer e para tentar consertar os equívocos. Porque quando uma alma está sofrendo, o que ela precisa, né, Emília?
dar um passo para trás e não, vou melhorar, daqui para frente eu vou ser diferente. E esse é o momento de dificuldade, de fazer essa virada. Então, quando a gente ora, a gente está mostrando que a gente tem afeto, que a gente tem consideração, e isso dá esse ânimo nessa alma sofredora e consola esse coração. E eu gostei também, Emília, porque eu estava lendo para o estudo de hoje e muitas vezes até a gente pensa assim, mas quem sou eu para mudar os desígnios divinos, né? Poxa, essa pessoa errou, essa pessoa tá nessa situação, seja encarnado ou desencarnado, gente, né? Quem sou eu para orar pedindo que a situação mude? A pessoa tá sofrendo por conta de uma escolha equivocada dela, mas, né? A lei de causa e efeito. Tudo bem. Quem sou eu então para dizer que não? Que a partir de agora ela não tem mais que sofrer? Não é isso, né? Mas dá sim, a gente não está mudando os desígnios divinos, muito pelo contrário, a gente está indo a favor da lei divina de caridade, de estender a mão, de auxiliar, de dar uma chance para que o outro se reerga. É porque se Deus não fosse justo e bom, isso não aconteceria, mas a gente sabe que Ele é. Então todo mundo tem essa chance. E eu sempre lembro que a multidão, o amor cobre a multidão de pecado. Então, se a pessoa quer melhorar e quer se reerguer, isso vai se sobrepor a todo o resto. Então, sim, a gente pode orar pedindo para que a pessoa tenha força de vontade, ânimo para mudar essa situação. Claro que se a pessoa não fizer a parte dela, nada vai mudar. Mas a gente pode ajudar com esse ânimo que às vezes nos falta para fazer essa mudança, né, Emília? Isso mesmo, Ju. O que a Ju trouxe, gente, tá nas palavras muito próximas na resposta da questão 664, quando Kardec trata para a gente no Livro dos Espíritos sobre a lei de adoração, e pergunta para a espiritualidade se é útil, né? Orar pelos mortos, pelos espíritos sofredores, né? Como nossas preces podem proporcionar alívio, abreviar sofrimentos. Será que elas têm o poder de dobrar a justiça de Deus? Né? E aí, exatamente como a Ju nos explicou, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas, que se compadecem, de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Então a prece pode servir de condutor, gente. Né? A gente sabe que sozinho a gente nunca está, mas é necessário que esse espírito sofredor se conecte, eleve os seus pensamentos a ponto de se influenciar, de se permitir influenciar pela espiritualidade amiga, que já está ali até muitas vezes a postos, aguardando a oportunidade de fazer isso. E a nossa prece pode ser aquele empurrãozinho, aquele oxigênio, aquele respiro que vai permitir que às vezes um pensamento repetido deixe de acontecer, né? Que um novo pensamento ocorra para que essa pessoa, para que esse espírito possa ser auxiliado. Né? Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados, não fazendo por aqueles que mais necessitarem. Então, até lembrando, no livro Céu e Inferno, tem uma mensagem que abre o capítulo da segunda parte, né? No livro Céu e Inferno, a segunda parte trata de exemplos reais, tá, gente? Muito bonito esse livro, a quarta obra, né, das obras básicas da doutrina. Então, o livro Céu e Inferno é uma verdadeira escola para a gente que quer, às vezes, entender um pouquinho mais a respeito do mundo espiritual, de como é que as coisas se dão, como é que o desencarne se dá, né? A gente, por vezes, vai nas obras secundárias, como Voltei, do irmão Jacó, maravilhosa essa obra. O próprio Nosso Lar, do André Luiz, trata das sistemáticas, né? Toda a série do André Luiz trata das sistemáticas, mas Kardec já trouxe uma série de exemplos para a gente lá nas obras básicas, que vale a pena a gente estudar até para compreender
entender melhor essas obras que se seguiram, né? E lá tem um capítulo sobre espíritos sofredores, em que o espírito Jorge traz um detalhamento, gente, passo a passo do que é um desencarne de um espírito que estava cego pelo egoísmo e pelo orgulho, e como é que funciona na espiritualidade esse resgate, que passa primeiro de tudo pelo arrependimento. E tem um exemplo aqui que eu convido vocês a lerem depois com mais calma, do Pascal Lavic. O Pascal era um marinheiro, né, um pescador, um homem que vivia no mar, e ele vem a desencarnar. Ele se manifesta num grupo mediúnico no dia 9 de agosto de 1863. Ele se manifesta sem conhecimento prévio de ninguém que estava ali, ninguém conhecia ele, o médium não o conheceu em vida, e ele se comunica espontaneamente, buscando ajuda. E ele diz então que crê na bondade de Deus, que na misericórdia de Deus se compadecerá do espírito dele, e explica que pereceu no mar e que vem sofrendo muito, e ele pede preces daquele grupo. E as coisas vão evoluindo, e está relatado aqui de uma maneira que o corpo dele é encontrado 2 dias depois dessa manifestação, e depois do corpo ser encontrado, ele ainda se manifesta novamente agradecendo e pedindo mais preces, explicando a situação precária em que ele se encontra no mundo espiritual e que ele precisa ainda dessas preces. Então esse espírito ainda tem a característica e a situação de conseguir manifestar essa necessidade, né? Mas quantos que não tem, né? Quantos que não tem? A Ana Carla nos diz aqui que a piedade nos impulsiona para a alteridade, né? Esse olhar o outro, nos coloca no lugar do outro, e ao orar pelo outro, nos aproximamos das virtudes em nós. Ana, interessante você falar isso, porque enquanto eu estava ouvindo a Júlia, eu lembrei de uma fala do Carlos Campetti nos estudos do Evangelho. Ele fala assim, num outro momento, né, a respeito de prece, ele diz que quando a gente vai, tá naquele momento meio, né, que a gente às vezes está no automático da vida, nas nossas questões, nos nossos, né, tropeços, a gente às vezes deseja o mal para alguém, ou sente inveja, ou sente alguma coisa que nos conecta a uma energia menos positiva, né, uma energia, né, mais material, enfim, e a gente vai, né, tem aquele ímpeto do pensamento de desejar aquele mal. Ele diz que todas as nossas células se contaminaram naquele momento para que esse pensamento fosse emitido, né? Mas calma, verdadeiramente, o mesmo acontece, gente, quando a gente vai desejar o bem para alguém. Então, ao fazer, né, assim como a Ana Carla falou, né, a gente se aproxima da virtude de nós, porque o simples ato de fazer essa prece por alguém ilumina todas as nossas células, e nós somos os primeiros beneficiados com esse pensamento para o bem, né? Com esse impulso de ajudar, né? E de despertar para um arrependimento, de despertar para uma ação no bem. Quem de nós também não precisa despertar, né? Para um arrependimento ou para uma ação no bem. Então, Ju, rapidinho, o que você acha? Eu posso ler aqui rapidinho os comentários do Instagram? Então tá. Depois eu já te ouço também mais um pouquinho. Então a gente teve vários comentários hoje para a pergunta: por que a gente deve fazer prece, né, para os espíritos sofredores? Então várias pessoas comentaram, disseram até que infelizmente ainda não conseguem fazer prece, né, para os espíritos sofredores. A gente compreende a dificuldade, o desafio, né, que principalmente quando a gente fala de espíritos sofredores que a gente às vezes conviveu, ou que tem às vezes notícia, ou ouviu alguma situação infeliz que aquele espírito cometeu, né? A gente ainda tem dificuldade, né? É bem verdade. Mas já estamos despertando para os benefícios que isso traz, né? Para esse nosso irmão e para nós também. Então, a Denaide nos diz que esses espíritos são espíritos perdidos e, portanto, precisam de muitas orações. A Paty diz que para que possam ser amparados esses espíritos, porque as preces alcançam aos que sofrem. A Gladete diz que sim, né, ela faz preces para Deus, para que tenha misericórdia e acalente o coração deles, né, dos espíritos sofredores, e para que eles tenham paciência, né? Também temos aqui o comentário da Suzana, que disse que faz preces para que possam melhorar. A Rose disse que para aqueles que necessitam mais, ela sempre faz preces.
E a Fábio disse que na solidariedade entre os dois mundos alcançaremos o aperfeiçoamento aqui na Terra. Muito bom. Obrigada pelos comentários, pessoal. Sobre esse comentário, Emília, de ter dificuldade de não conseguir, é completamente normal, né? Que nem a Emília falou. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Uma coisa que eu tento fazer, não que sempre eu consiga, né, gente? É se eu não consigo orar pela pessoa, eu sempre tento imaginar assim, é um filho, é um pai, é uma mãe, é um irmão, e tento orar pelo menos para o núcleo familiar. E aí, com isso, eu vou tentando aproximar. Às vezes, quando é conhecido, a gente tem mais essa dificuldade, mas a gente acaba conhecendo outras pessoas envolvidas que às vezes não tiveram culpa no acontecimento, enfim, então assim. E às vezes até começa como algo mais racional, né, Emília? Eu sei que eu tenho que fazer isso, né? Mas tudo bem, começa assim. É um exercício a oração também. Vamos começando do jeito que dá. Aos poucos a gente vai colocando mais sentimento também. A gente tem que reconhecer quando a gente não consegue. E a gente também pode pedir ajuda, gente, para que a gente abra o nosso coração para isso. Então a gente pode orar pedindo ajuda para que a gente consiga orar para essas almas sofredoras. Eles estão aqui para nos ajudar em todo impulso positivo que a gente tiver. A espiritualidade amiga está aqui para nos ajudar. Emília, tu comentou sobre o nosso lar e tu comentou sobre o espírito, a pessoa encarnada, desencarnada, ter que querer essa ajuda. Tem que ter esse impulso de pedir uma ajuda, de ter esse instante, de querer mudar para que essa oração a atinja de alguma forma, para que a espiritualidade amiga consiga ajudar. E bem rapidinho, eu queria compartilhar com vocês, a maioria deve conhecer, porque a maioria ou leu ou viu o filme Nosso Lar, mas o André Luiz, quando ele desencarnou, ele passou por muitos anos de muito sofrimento até ser resgatado. E eu queria compartilhar um parágrafo desse momento do resgate dele, como que aconteceu e como que foi possível, bem rapidinho, e depois como que se decorreu a melhora dele depois de ser resgatado também. Spoiler, nos dois casos foi através da oração, então olha só. Eu vou ler minha colinha aqui do lado, para ler exatamente como está descrito no livro. Quando as energias lhe faltaram de todo, quando se sentiu absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-se, André Luiz pediu ao Supremo Autor da Natureza que lhe estendesse mãos paternais naquela amargurosa emergência. Então, vou pausar aqui rapidinho. Ele já estava muito tempo sofrendo, ele estava no pior momento dele. Naquele instante, ele mesmo pediu ajuda. Aí, o que será que acontece? É só isso, gente, que a espiritualidade amiga precisa. Só isso. Daí segue narrando. Então, de imediato, olha só, de imediato, graças ao efeito extraordinário da oração, as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, como um emissário dos céus. Era o ministro Clarencio que, sorrindo, lhe disse: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E é a partir daí que começa toda a narrativa do livro e o processo de André Luiz ali de reparar e de evoluir. Então, olha só, foi só através da oração e foi de imediato que ele recebeu esse resgate no momento que ele conseguiu fazer esse pedido. E aí, então, ele vai para o Nosso Lar, ele começa o tratamento, a jornada dele lá, e lá tem algumas sessões de orações que acontecem, e eu gostaria de narrar só um pedaço, porque eu achei tão lindo a descrição do que acontece nesse momento de oração naquele lugar. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas fizeram deliciosa melodia, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. André Luiz estava narrando.
Daí segue um pouquinho mais, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então a oração renovou as energias dele naquele instante, e aí ele narra que quando acabou, ele não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece operar em mim, diz André Luiz, visceral transformação. O meu vazio, ele disse, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então, olha só, na nossa oração são materializadas coisas, depende do que a gente ora, mas quando é uma oração do coração, materializa-se coisas positivas. Isso chega até os corações para os quais a gente está orando, e isso proporciona renovação de energias, balsamiza o coração, e que nem o André Luiz aqui, claro, que era um grupo de oração extremamente sintonizado, mas é uma transformação visceral, então de dentro para fora, completamente assim. Então, olha o poder que a gente tem. Cada um de nós tem o poder de fazer isso para os outros e para a gente mesmo. A gente não pode esquecer disso também. Que a gente também é alma sofredora, né, Emília? A gente É pode orar por sim, nós mesmos. é sim. Nossa, quantas vezes a gente sente essa transformação visceral quando a gente entra na casa espírita, né? Quantas. Fiquei emocionada agora. Vamos lá. Quantas vezes a gente experimenta isso, né? A gente ainda não consegue ver, como a André Luiz lá no mundo espiritual enxerga, né? Alguns conseguem, né? Eu não consigo, né? Enxergar essas pétalas e tudo mais, mas a gente sente, né? A gente sente essa chuva de amor, né? Muitas vezes, quando a gente se coloca em prece, quando a gente vai na casa espírita. Então, é realmente esse querer todo esse bem para o outro, né? O Alex coloca aqui para gente que a prece para os nossos irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados, é uma das formas de caridade. A Denise diz, algo me emocionou em uma palestra da Emília sobre essa pessoa um dia poder ser um anjo. Ah, Denise, que bom te ver aqui. A gente falava disso numa palestra sobre decepções, afeições destruídas, né? Quando a gente fala do perdão, que perdoar é quando a gente consegue enxergar no outro essa capacidade, né? De ser alguém igual a gente, né? Então a gente se colocar também com muita humildade na situação, saber que o outro errou, mas ele tem essa capacidade de se desenvolver e ser um anjo, né? O seu França diz, Mário Barbosa nos deixou a seguinte frase, o bem que fazemos é o bem que nos faz bem. Que bonito, seu França, obrigada por esse resumo, né? E a Juliana disse que a oração tem um poder incrível. Então, embalados por esse convite, né, que nós todos fizemos aqui uns para os outros, vamos para a nossa prece final, que está lá aliás, está lá no item 66 do capítulo 28, que é uma prece mais geral, né, que a gente vai fazer pelas almas sofredoras. E nesse momento, vamos mentalizar, né, a gente está na nossa campanha Prece Amiga, então vamos mentalizar essa semana, estamos todos os grupos mentalizando essa semana, o grupo da EUP, que é um grupo que faz visitas às unidades, né, as penitenciárias e as unidades em que se concentram os nossos irmãos encarnados, privados de liberdade. Então, que a gente possa pensar nesses espíritos sofredores encarnados que são privados de liberdade e também pensar, né, que esse grupo que se reúne na nossa casa, né, aos sábados, que esse grupo siga com muita energia, muita coragem, muita força para esse trabalho tão importante. Né? Então, pensemos nos trabalhadores e também naqueles que estão sendo beneficiados. Então, vamos nos colocar, amigos, numa posição de prece, com os corações tranquilos, visualizando à nossa frente todo esse amor, toda essa nossa boa vontade, essa intenção de ajudar de coração aqueles que sofrem. Mentalizemos o coração azul que André Luiz nos descreveu, né? Sendo repleto por esse amor. E vamos pedir, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados,
as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e ainda estão arrastados para o mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos, e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram a força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta, às vezes no caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos trazer-lhes o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatar o seu passado e preparar-se para conquistar o futuro. Pensamos especialmente nessa noite ao grupo de trabalhadores da EIUP, que se sintam fortalecidos no esclarecimento e no resgate das almas que sofrem. Que assim seja. Obrigada, amigos. Uma boa semana a todos. Muita paz, muita luz e muito amor, Ju. Obrigada. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Até.